Boa noite. Obrigado aos irmãos que nos conduziram na nossa adoração cantada ao nosso Deus. Prepararam os nossos corações para a sua palavra. Eu queria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 4 até ao versículo 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Amém? Vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que nos conduza no estudo da sua palavra, compreendendo aquilo que Ele quer nos ensinar essa noite. Santo Deus, eu quero louvar e engrandecer o Teu nome, Pai. Quero colocar a minha vida e a dos meus irmãos nas Tuas mãos. Pedir que o Senhor, na sua graça e misericórdia, fale aos nossos corações, Pai. É a Tua palavra que nós abrimos diante de Ti. E dela nós esperamos, Senhor, escutar palavras de vida eterna. Abençoa-nos, Senhor, com o ensino da Tua palavra. Prepara nossa mente, prepara nossos corações e nos ajuda, Senhor, a guardarmos aquilo que o Senhor quer nos ensinar, para o nosso próprio bem e para a Tua glória, Pai. No nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Bem, nós temos estudado o livro de Hebreus já há bastante tempo. Temos caminhado nessa carta e vimos que essa carta é a carta de um pastor preocupado, tentando cuidar das suas ovelhas, né? Ovelhas que estavam na iminência de voltar atrás, abandonar o evangelho que tinham crido. Então, esse pastor envia uma carta exortando que eles se mantenham na fé, que eles se mantenham seguindo a Cristo, que eles se mantenham no caminho ao qual eles tinham crido. E aí, como nós vimos, os judeus crentes, para quem o livro de Hebreus foi escrito, eles estavam sob perseguição. Eles estavam sofrendo essa perseguição porque eles haviam rompido com o judaísmo. E essa perseguição ela vinha de bem próximo deles. Eram amigos, eram vizinhos, eram parentes que os perseguiam. Pessoas próximas que estavam ressentidas porque eles haviam virado as costas para a sua religião, para os seus costumes, para as suas tradições. Era assim que eles pensavam. E talvez os argumentos contra o cristianismo que esses irmãos ouviam constantemente fossem do tipo: Você está vendo o que foi que você ganhou com isso? Depois de se tornar cristão, você só tem tido problemas, só críticas, só dificuldades e aflição. Você perdeu seus amigos, seus familiares, sua tradição, sua herança, tudo por causa disso. Você acha que vale a pena tudo isso? Era um argumento baseado no pragmatismo, naquilo que eles tinham perdido por causa de Cristo. E provavelmente alguns dos irmãos
que ouviam sobre isso, talvez estivessem se perguntando: se Deus é Deus realmente, o Deus de amor, um Deus de paz, um Deus poderoso, por que é que nós estamos sofrendo tanto? Por que tanta perseguição sobre nós? Onde está Deus para suprir as nossas necessidades, para nos livrar dessa perseguição? Por que é que quando nós nos voltamos para o Deus de amor, as pessoas nos odeiam tanto? E certamente várias dúvidas como essas surgiam entre aqueles irmãos, entre aquela igreja. E aí no final, na verdade no capítulo 11, mais especificamente no seu final e no início do capítulo 12, o autor ele começa a tratar dessa questão e também vai dar fundamento para a exortação que nós encontramos nesse texto que nós lemos hoje, dos versículos 4 ao 11. Ele vai dizer que o sofrimento do seu povo não é novidade para Deus. Deus não foi pego de surpresa, ele não está surpreendido com o que estava acontecendo. No capítulo 11, nós já vimos exemplos de todos aqueles heróis da fé que nós falamos lá. Exemplos para mostrar que o povo de Deus ele já sofreu antes ao longo da história. E que Deus o sustentou no meio do sofrimento. E mais do que isso, Deus usou o sofrimento para fazê-los crescer, para trazê-los para mais próximo dele. Então, os santos da antiga aliança sabiam o que era sofrer, e mesmo aqueles que já tinham começado na nova aliança, eles sabiam o que era sofrer por causa da sua fé. Eles enfrentaram guerras, enfrentaram torturas, eles enfrentaram aprisionamento, apedrejamento e todo tipo de aflição que a gente pode ver lendo o capítulo 11 do livro de Hebreus. E mesmo que eles tenham passado por tudo isso porque confiavam em Deus, o capítulo 11 termina dizendo que eles não receberam o cumprimento da promessa. Mas ainda assim, esses homens e mulheres permaneceram fiéis. Eles permaneceram na fé. Então, os crentes hebreus eles deveriam fazer a mesma coisa. Deveriam suportar as provações, suportar as aflições e permanecerem, se manterem fiéis a Deus. Mais importante ainda, eles deveriam, os leitores da carta aos Hebreus, eles tinham que manter os seus olhos fixos em Jesus. Eles tinham que estar olhando para Jesus, aquilo que ele fez, a sua obra em favor da igreja. Eles tinham que olhar para Jesus, que abriu mão de muito mais e sofreu muito mais do que qualquer outro. Jesus que abriu mão da sua glória e mesmo sem pecado, ele foi humilhado, ele foi rejeitado, foi morto sem ter culpa nenhuma. Eles deveriam ver o exemplo de Jesus e segui-lo, porque ele tinha muito mais a perder. Mas mesmo assim, ele não voltou atrás, ele seguiu adiante, ele continuou firme naquilo que ele veio fazer em nome do Pai. E é com essas realidades em mente, com essas realidades na mente da igreja, que o autor começa essa exortação. E aí ele começa dizendo no versículo 4, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. O que ele está fazendo aqui é uma comparação entre as lutas dos hebreus e a de Jesus e a dos heróis da fé, dizendo que apesar de eles estarem sendo provados, a provação deles não é maior que a daqueles que haviam sofrido por causa da sua fidelidade a Deus. Eles não estavam sofrendo algo muito diferente daquilo que os crentes ao longo da história sofreram por causa da sua fé. Nenhum dos crentes hebreus que recebeu essa carta teve que suportar sofrimento como o que Jesus suportou, por exemplo. Nenhum deles teve que dar a vida por causa do Evangelho. Nenhum deles teve que suportar a ira de Deus sobre ele, os esmagando, como Jesus suportou. Nenhum deles, na verdade, poderia exigir não passar por nenhum sofrimento, porque nenhum deles viveu uma vida completamente sem pecados, como Jesus viveu. Nenhum deles viveu em completa obediência ao Pai, como Jesus, e mesmo assim sofreu por causa dos pecados, não os dele, mas os de outros. Pelo contrário, se eles fossem bastante honestos, veriam que alguns desses sofrimentos pelos quais eles estavam passando eram até merecidos e foram permitidos porque, de outro modo, eles não cresceriam espiritualmente. Porque se não tivessem passado por essas coisas, eles não progrediriam
rumo à perfeição, como o autor de Hebreus vai falar várias vezes nessa carta. Irmãos, nós temos muita dificuldade de lidar com o sofrimento, de lidar com a dor. E, em grande parte, isso acontece porque nós achamos que nós não merecemos sofrer. Nós subestimamos a nossa própria maldade e pecado. Nos consideramos bons, nos consideramos pelo menos melhor do que os outros. Nós temos uma visão muito deslumbrada a respeito de nós mesmos. Nós não conseguimos aceitar que pessoas como nós, tão boas, possam passar pelo sofrimento. Qualquer sofrimento para alguém que se enxerga assim vai ser visto como um absurdo, como uma injustiça, como algo que não deveria estar acontecendo, como um erro de Deus para as nossas vidas. E aí nós lutamos, nos reviramos contra o sofrimento, gastamos toda a nossa energia tentando afastar o sofrimento de nós, ao invés de procurar saber o que o Senhor está querendo fazer por meio dele. O que o Senhor está querendo nos ensinar por meio do sofrimento, da dor, das aflições, das angústias que nós temos que passar. Porque nesse mundo caído em que nós vivemos, onde sofrimento e mal, eles estão presentes, são um fato real, Deus é aquele que usa até essas coisas, usa até o sofrimento, a dor, as aflições, usa todas essas coisas para nos fazer crescer e nos tornarmos mais parecidos com o seu Filho, Jesus Cristo. Deus é aquele que pode pegar a dor e o mal e usar para que nós possamos crescer e nos tornarmos mais como Ele. É sobre isso que esse texto vai falar hoje à noite aqui. A palavra-chave desse texto aqui hoje, que tem que ficar na mente de vocês, é disciplina. É a palavra que mais se repete aqui nesse texto. Várias vezes ela vai aparecer. E essa palavra, no original, vem de uma raiz que significa criança. E como ela é usada aqui, ela está denotando o treinamento de uma criança. Então, o autor vai falar várias vezes que nós temos que ser disciplinados, nós seremos disciplinados, ou nós somos treinados como uma criança é treinada. E esse é um termo que tem um amplo leque de significados, mas todos falam sempre do treinamento que pais ou tutores usam para treinar, corrigir, educar uma criança, a fim de que ela chegue à maturidade que ela deve chegar. E eu sei que alguns de nós aqui talvez pensem que já são maduros demais, já são maduros o bastante, e não precisam ser disciplinados, ou treinados, ou corrigidos. Mas o que nós vamos ver nesse texto é que os filhos, aqueles que realmente são filhos de Deus, precisam ser disciplinados, precisam ser treinados como uma criança, para que eles amadureçam. E muitas vezes o instrumento que Deus usa e vai usar nesse mundo caído em pecado é o sofrimento e a dor que permeiam esse mundo. Deus usa as dificuldades e aflições como meio de disciplina, como meio de treinar os seus filhos e ajudá-los a amadurecer na sua vida espiritual. Então, em lugar de ficarmos pensando que nós não somos merecedores dos sofrimentos que vêm sobre nós, que é injusto o sofrimento que vem sobre nós, que as coisas ruins que acontecem sobre nós não deveriam estar acontecendo, nós deveríamos pensar: o que é que em nós está deficiente? O que é que em nós está diferente do Senhor e que Ele deseja mudar e amadurecer através das lutas e da disciplina que Ele manda sobre nós? O que Ele quer mudar nas nossas vidas? Como é que Ele quer nos transformar? O que as dificuldades podem fazer nas nossas vidas com a direção do Senhor? E aí, quando nós entendemos isso, fica bem mais fácil nós passarmos pela disciplina do Senhor. E nós até conseguimos dar graças, mesmo em meio às provações, porque sabemos que o nosso Pai espiritual, que nos ama, está conduzindo todas as coisas para a sua glória e para o nosso bem. Ele está fazendo tudo para nos conformar à imagem perfeita do seu Filho perfeito, Jesus Cristo. E é isso que esse texto nos ajuda a entender.
que a disciplina do Senhor ela tem propósito, tem benefícios e tem resultados. Nós vamos olhar essas coisas aqui nesse texto e eu espero que nós consigamos ver todas essas coisas aqui, possamos ser ensinados, para que nós possamos dar glórias a Deus, mesmo no meio da disciplina, para que nós possamos nos alegrar no meio da dor, para que nós possamos olhar para as dificuldades que vêm sobre as nossas vidas e confiar que o Senhor ele está nos moldando e nos transformando à imagem do seu Filho, e que mesmo em meio à dor, o Senhor nos ama e quer o melhor para nós. Então vamos começar vendo o propósito da disciplina. Dos versículos 5 até a primeira parte do 7, ele vai falar a respeito desse propósito da disciplina. O que Deus quer fazer em nós através da disciplina. E aí, primeiro, nós precisamos entender, antes de começar a falar sobre isso, que existe uma grande diferença entre a disciplina e o juízo de Deus. Isso precisa ficar claro na nossa mente para nós entendermos o que nós vamos falar aqui. Mesmo sendo crentes, frequentemente nós vamos sofrer, e sofrer dolorosamente com as consequências do nosso pecado. Nós sabemos disso. Talvez todos nós já tenhamos experimentado isso. Então, nós somos crentes, mas ainda podemos sofrer por causa do pecado. O nosso, de outros, pecado remanescente nesse mundo. Mas nós nunca vamos experimentar o juízo ou a condenação de Deus por causa deles. Porque essa punição Jesus já recebeu completamente. Ele já recebeu toda a punição sobre o pecado na cruz. E embora nós merecêssemos a ira de Deus e a condenação eterna como punição por causa dos nossos pecados, nós nunca teremos que enfrentar essa ira, porque Cristo ele suportou a ira de Deus no nosso lugar. Nós estamos livres da ira de Deus por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, que decidiu receber essa ira em nosso lugar. Então nós temos que estudar esse texto de Hebreus com isso em mente. Vocês têm que lembrar dessas coisas. Então nós não recebemos mais a ira. No entanto, embora nós não tenhamos que receber e suportar a justa ira de Deus sobre os nossos pecados, nós ainda experimentamos a disciplina de Deus, diretamente por causa dos nossos pecados. Mesmo que isso nunca vá acontecer, ou nunca aconteça da mesma forma que acontece com os incrédulos, quando eles são punidos pelos seus pecados. Mesmo que isso aconteça de forma diferente, nós também temos que enfrentar a retribuição, a punição, o castigo de Deus, do Deus justo por causa dos nossos pecados. No verso 6 desse texto, o autor nos diz que Deus, ele castiga. E aqui a palavra castiga ele pune severamente, ele açoita. Ele castiga todo filho a quem ele aceita. Todo filho que Deus recebe é castigado, é disciplinado. O grande Deus, na sua misericórdia, ele nos livra de todas as consequências eternas do nosso pecado. Nós estamos seguros em Cristo. Mas nós ainda teremos que enfrentar a dura realidade que é expressa pela lei da semeadura e da colheita. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. E aí talvez seja chocante para vocês ouvir isso. Talvez seja chocante para vocês ouvir o que eu vou dizer, mas nós merecemos até mais do que nós já sofremos. Aqui na igreja a gente tem o costume, de quando alguém pergunta para a gente, como é que você está? A gente responde, melhor do que eu mereço. E embora nós respondamos isso num tom de brincadeira, essa é a mais pura realidade. Nós estamos muito, muito, muito melhor do que nós merecemos. Se Deus nos desse o que nós merecemos, nenhum de nós estaríamos aqui. O Senhor nunca, mas o Senhor também nunca tratou o pecado dos seus servos como algo sem importância, como algo que podia ser deixado de lado, que podia jogar para baixo do tapete e fingir que nada aconteceu. Deus não trata os seus filhos como pais mimados que têm filhos mimados, e não disciplina os seus filhos,
e finge que as coisas não aconteceram. Ah, deixa isso aí, não é nada, isso não é nada demais. Não. Nosso Deus, o Deus justo, Ele sabe lidar com os seus filhos. E Ele se importa com o pecado dos seus filhos. Ele não trata, de qualquer maneira, o pecado dos seus filhos. Nós nunca deveríamos pensar que nós podemos pecar deliberadamente, indefinidamente, planejadamente. E tudo bem fazer assim. E tudo bem pecar dessa forma. Porque Deus vai me perdoar no final. Deus vai me perdoar depois. Não importa o quanto eu peque, como eu planejo pecar, não importa como a minha vida tem sido marcada pelo pecado, no final Deus vai me perdoar. Esse não é o tipo de pensamento de um filho de Deus. Se somos filhos, o temor da disciplina do Senhor deve refrear o desejo do pecado. E quando nós pecamos, o sinal de que nós somos realmente filhos de Deus é que nós seremos disciplinados. É que Ele vai nos disciplinar. Ou, se nós nunca somos disciplinados, mesmo pecando continuamente, talvez essa seja uma indicação de que nós não somos realmente filhos de Deus. Somos bastardos. É o que o texto diz. Se vocês estão sem a disciplina da qual todos se fizeram participantes, vocês não são filhos, são bastardos. Então nós não pensamos que podemos pecar ao nosso bel prazer e que Deus não se importa com isso porque nós nos convertemos a Cristo. Não, irmãos, Deus leva a sério o pecado. Deus está olhando, está vendo os nossos pecados e Ele vai nos disciplinar se somos realmente seus filhos. E nós temos exemplos bíblicos disso, como o Senhor fez. Vocês lembram do pecado de Davi com Batseba? O pecado de Davi custou a ele a vida do seu filho recém-nascido. O profeta Natã disse para ele, em nome de Deus, que a espada nunca se afastaria da casa dele, o que realmente aconteceu. Na família de Davi, ele teve filhos que violentaram as suas filhas, ele teve irmãos se matando uns aos outros, ele teve filhos que tentaram tirar ele do reino, que expulsaram ele, tentaram matá-lo, tomaram suas mulheres. A espada não se afastou da casa de Davi por causa do seu pecado, como Natã revelou a ele. Porque Deus estava disciplinando Davi por causa do seu pecado. Deus estava mostrando para Davi que ele se importa com o pecado. E Davi entendeu isso. Quando ele estava fugindo de Absalão para atravessar o ribeiro, então veio Simei, o benjaminita, da família de Saul, e começou a blasfemar contra o rei. E aí um dos generais de Davi disse, por que esse cão está blasfemando contra o rei? Deixa, eu vou matar ele agora mesmo. Aí Davi respondeu, não, deixa, porque foi Deus que mandou ele fazer isso. Foi Deus que mandou ele fazer isso. Davi entendeu a disciplina do Senhor para ele. E aí você pode dizer, não, mas isso aí era no tempo da lei, nós estamos agora no tempo da graça, né? Que é o jargão que a gente gosta de usar. Irmãos, tanto Davi, sendo disciplinado por Deus, foi manifestação da graça de Deus, quanto hoje Deus manifesta a sua graça nas nossas vidas. Deus sempre lidou com o homem através da graça. Nunca houve outra maneira de Deus lidar com os seus filhos. E nós vemos esse princípio, essa realidade aparecendo também na igreja de Deus, no Novo Testamento. Lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo vai falar de como os coríntios, como eles lidavam com a ceia, como eles enquanto ceiavam, eles faziam isso de forma pecaminosa. A igreja de Corinto ela era imatura e desprezava a ceia do Senhor. E por isso Paulo vai dizer para eles que entre eles haviam muitos fracos e doentes, e alguns que enfrentariam até a morte por causa do seu pecado e do seu desprezo com as coisas do Senhor, com os irmãos, com a maneira como eles faziam aquilo que o Senhor os mandou fazer. Então não é incomum nós vermos na Escritura o Senhor castigando seus filhos por causa do pecado. Não é incomum e não é difícil. Se você der uma folheada na Escritura, você vai encontrar várias vezes isso acontecendo. Deus não lida com o pecado como se não fosse nada.
Se pecarmos, seremos castigados como filhos. E embora esse castigo ele não seja eterno, não seja para nos destruir, ele pode ser muito doloroso. Ele pode ser bem doloroso. A medida necessária de dor para nos conformar à imagem do Filho de Deus. Ou vocês acham, meus irmãos, que se vocês forem negligentes no trabalho, não fizerem o que vocês devem fazer, mentirem, enganarem, vocês acham que estão imunes a perder o emprego porque são crentes? Ou talvez você ache que mesmo criando o seu filho de qualquer forma, não fazendo aquilo que o Senhor mandou você fazer no seu filho, criando ele na disciplina, não criando ele na disciplina e na admoestação do Senhor, ainda assim tudo vai dar certo, porque afinal eu sou crente. Você acha que as coisas vão seguir normais só pelo fato de você ser crente, mesmo quando você desobedece? Ou que se você viver o seu casamento sem cumprir o seu papel, seja você esposo ou esposa, sem cumprir aquilo que o Senhor mandou você fazer no seu casamento, você acha que nunca vai ter problemas? Porque, afinal, eu sou crente. Afinal, eu sou salvo. Não, meus irmãos. Pelo contrário, o Senhor vai trazer disciplina sobre essas coisas. Exatamente porque Ele nos ama. E porque Ele quer nos ensinar. Ele quer nos tirar do erro e nos levar para o seu caminho. Ele quer que nós sigamos o caminho que Ele nos aponta na sua Escritura. Será que nós pensamos que o pecado ele não terá o efeito destrutivo que ele tem, que ele de fato tem, só porque nós somos crentes? Não se engane, meu irmão. Se você pecar, o pecado vai lhe encontrar. O seu pecado vai lhe encontrar. E pensar assim acaba nos incentivando a pecarmos despreocupadamente, a não ligarmos tanto para o nosso pecado, a vivermos uma vida cristã de qualquer maneira, sem se importar com o que Deus acha. Então, nós pecamos, não nos preocupamos com isso, desde que mais ninguém saiba do nosso pecado, está tudo bem. Né? Deus ele não se importa muito com isso, Deus vai entender. Deus não se preocupa se nós estamos pecando. Essa maneira de pensar nos leva ao pecado. Essa maneira de baratear a graça de Deus nas nossas vidas nos leva a pecar mais. E nós temos que entender a realidade da disciplina de Deus sobre as nossas vidas. Deus não nos livra de todas as consequências dos nossos pecados. Pelo contrário, é Ele quem retribui o nosso pecado com justiça. A nossa esperança, no entanto, é que Ele faz isso não para a nossa destruição, mas para a nossa correção, para que nós nos tornemos mais parecidos com o seu Filho. E temos esperança que, mesmo que a disciplina do Senhor seja dura, mesmo que ela nos fira, ainda assim é para o nosso bem. Ainda assim é para nos fazer como o seu Filho Jesus Cristo. Nós vemos o mesmo princípio sendo expresso lá no Salmo 89. Vamos até lá, Salmo 89. Salmo 89, os versículos 30 ao 33. Aqui, Deus falando sobre os descendentes de Davi, fazendo promessas a respeito deles. E aí ele diz, no versículo 30, ele diz assim: se os filhos dele desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Então o Senhor falando da realidade do castigo que vem, mesmo sobre aqueles a quem Ele escolheu. Mas aí Ele termina nos dando esperança, e aí no 33 Ele diz: mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Então, o castigo ou a disciplina do Senhor não é para a nossa destruição, mas para o nosso crescimento, para nos conformar àquilo que Ele quer fazer de nós. Nós podemos ser gratos no meio da provação, e mesmo em meio ao castigo, porque temos a promessa de que o Senhor está conosco. E mesmo que a sua disciplina nos fira, não é para a nossa destruição,
é para o nosso crescimento, é para o nosso bem. A punição do Senhor pelos nossos pecados é a melhor coisa que Ele pode fazer por nós quando nós pecamos. Nos disciplinar é a melhor coisa, é a maior demonstração do amor de Deus para nós, porque isso restringe e nos impede, ou pelo menos deveria nos impedir, de continuarmos no pecado, de praticarmos os mesmos pecados continuamente. O Senhor, Ele não nos rejeita como bastardos, Ele não nos coloca de lado como bastardos, mas com certeza Ele nos corrige como filhos. E isso é o que nos dá esperança. A correção do Senhor vem a nós como a correção de um pai a um filho. Mas além de nos retribuir, a disciplina também tem o propósito de prevenção, de prevenir que nós voltemos ao pecado. No início do verso 7, ele diz assim, é para a disciplina que vocês perseveram. E aí, quando você lê assim, parece um pouco estranho. É para a disciplina que vocês perseveram para continuar disciplinados, Fica um pouco... a tradução parece meio sem sentido, porque no original aqui são só 3 palavras nessa frase, Para a disciplina, perseveram. Então, na hora de traduzir, fica um pouco complicado. Mas quando nós olhamos para isso à luz do contexto do livro de Hebreus, o contexto maior do livro de Hebreus, e até o contexto mais próximo de disciplina que o Senhor está falando aqui, nós percebemos que o que Ele está querendo dizer com perseverem para a disciplina. Ele está querendo dizer, suportem as aflições para serem instruídos, ensinados, disciplinados. Suportem a disciplina do Senhor, para que assim o pecado ele não tenha mais poder sobre vocês. Suportem a disciplina, perseverem na disciplina, para que vocês possam crescer. Não desistam na disciplina, porque isso não é bom para vocês. Suportem a disciplina, para que vocês sejam treinados, disciplinados, para que vocês cresçam, para que o Senhor faça a obra que Ele quer fazer em vocês. Isso é mais bem compreendido quando o texto ele vai se desenvolvendo, O argumento aqui do autor vai se desenvolvendo nos versículos posteriores, quando ele compara o nosso Pai celestial com o nosso Pai terreno. E aí no versículo 10 ele diz assim, pois eles, os nossos pais terrenos, eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Ou seja, aqui ele está dizendo que talvez em algum momento os nossos pais terrenos, eles, na sua disciplina, talvez não tenham sido realmente eficazes. Talvez eles tenham errado em algum momento, porque eles são falhos, porque eles são pecadores. Mas mesmo assim, nós suportávamos essas disciplinas. Mesmo assim, nós os respeitávamos, porque eram nossos pais, estavam nos disciplinando para o bem, mesmo quando se enganavam nessa disciplina. E aí ele continua e diz, Deus, porém, Deus, diferente dos nossos pais terrenos, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, Deus, ao contrário dos nossos pais terrenos, nos disciplina, e o proveito dessa disciplina é certo, é sem sombra de dúvidas, e nos tornará participantes da sua santidade. Deus não falha, Deus não erra, Ele não se engana quando Ele nos disciplina. Ele nos disciplina e essa disciplina sempre terá proveito, sempre nos conduzirá à sua santidade. Portanto, nós deveríamos suportar, perseverar, ainda mais na disciplina que vem do Senhor, porque o resultado dela é certo e com certeza nos conduzirá à santidade se nós somos realmente filhos de Deus. A disciplina do Senhor, ela sempre previne e nos livra do pecado, se nós a recebermos como deveríamos receber. E o Senhor, Ele não vai desistir de nos disciplinar até que nós aprendamos, até que nós entendamos aquilo que Ele quer nos ensinar. Portanto, o jeito mais fácil de passar pela disciplina é aprendendo o que o Senhor quer lhe ensinar. Quanto mais rápido você aprender, mais rápido a disciplina vai passar. Mas Ele nos disciplina e isso previne que nós continuemos no pecado, nos previne de pecar. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Paulo. 2 Coríntios 12, vocês conhecem lá o texto. Paulo vai falar de uma viagem que ele fez
né, de uma viagem gloriosa que ele fez para o céu. E aí lá ele diz que não sabe se foi no corpo ou se foi fora do corpo, se foi uma visão que ele teve, mas a questão é que ele foi até o terceiro céu. E lá ele diz que ouviu coisas maravilhosas, coisas inefáveis, coisas tão grandes que ele não podia nem mencionar, coisas das quais ele não podia nem falar, né? Deus fez isso com Paulo para torná-lo quem ele é, mas isso trouxe um perigo à vida de Paulo, né? O perigo dele se orgulhar dessas revelações. E aí no versículo 7 do capítulo 12 ele diz assim: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Então o Senhor disciplinou Paulo para que ele não pecasse, para que ele não se exaltasse, para que ele não se orgulhasse com aquilo que o Senhor fez com ele. A disciplina de Deus tornou Paulo capaz de resistir ao pecado. Foi a vacina contra a autoexaltação, para que ele não se tornasse orgulhoso. Da mesma forma, o Senhor nos disciplina para o nosso bem, nos disciplina para que nós não pequemos, nos disciplina para evitar que nós continuemos no pecado. É quando nós estamos sendo provados, é quando nós estamos fracos, quando estamos doentes, quando os nossos planos eles não acontecem da maneira como nós esperávamos, como nós tínhamos planejado, quando nós não temos o sucesso que nós pensávamos que deveríamos ter, nós esperávamos ter. Quando todas essas coisas acontecem fora daquilo que a gente planejou, fora do que a gente pensou que seria. No meio dessas coisas, nós podemos nos alegrar, nós podemos crer que Deus está nos disciplinando e provavelmente nos livrando de algo muito pior que viria junto com essas coisas. O Senhor está cuidando de nós, está nos ensinando por meio da sua disciplina, está nos livrando do pecado e do mal, que poderiam vir por meio de coisas que às vezes nós achamos que são boas e às vezes até são legítimas, né? Como aconteceu com Paulo. Ele recebeu revelação de Deus, mas que acabam inclinando o nosso coração e nos afastando do Senhor. Mas o Senhor está cuidando de nós, Ele nos disciplina, impede que nós pequemos por causa daquilo que nós queremos. Se aceitássemos com mais disposição e gratidão a disciplina preventiva do Senhor, com certeza nós teríamos menos necessidade de administrarmos a disciplina corretiva de Deus. Se nós conseguíssemos compreender o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, como Ele preventivamente está nos ensinando, está nos moldando, está nos dirigindo para nós não pecarmos, para nós nos afastarmos do pecado, para nós não seguirmos por aquele caminho pecaminoso, se nós entendêssemos, tivéssemos os nossos olhos atentos para essas coisas, a nossa fé treinada para essas coisas, nós não precisaríamos lidar tanto com a disciplina corretiva do Senhor, né? Aquela onde Ele nos fere, para nos mostrar que nós estamos indo pelo caminho errado. Em todas as coisas, meus irmãos, Deus está trabalhando para o nosso bem. A cada situação, em cada circunstância, em cada provação pela qual nós passamos, Ele está nos ensinando para nos tornarmos participantes da sua graça e da sua santidade. Tudo aquilo que acontece com os filhos de Deus é plano de Deus para nos tornarmos mais parecidos com o seu Filho. Deus, Ele não pestaneja. O guarda de Israel, ele não cochila. Ele não olhou para o lado e de repente alguma coisa ruim aconteceu com você. Não. Todas as coisas são planejadas por Ele. E por isso nós temos esperança que todas as coisas são boas, porque nos conduzem para nos tornarmos santos como o Senhor é santo. Mas além da retribuição e da prevenção de Deus, que Deus tem dado a nós através da disciplina, Deus também tem um propósito pedagógico, né, na sua disciplina. Ele tem um propósito de educação através da sua disciplina. Em Hebreus 12,
o termo usado para disciplina, né, carrega essa conotação muito forte de pedagogia, de ensino. Né? Como a gente já falou antes, ele deriva de uma palavra que significa criança. E essa palavra ela nos remete a esse processo de educação de um filho para que ele alcance maturidade. Educação de um filho para levá-lo à maturidade. E esse conceito também reflete o caráter de Deus como Pai amoroso, como o texto aqui vai nos falar. Ele é nosso Pai, e é por isso que Ele nos disciplina, é por isso que Ele nos educa. Então, Deus é um Pai amoroso que deseja formar em nós o caráter de Cristo, por meio da correção, por meio da instrução, por meio do treinamento, por meio da sua disciplina sobre as nossas vidas. O autor de Hebreus, ele descreve a disciplina como um treinamento essencial para a vida cristã. Não dá para ser cristão, não dá para ser crente, não dá para ser filho de Deus e não ser disciplinado, não ser participante da disciplina. Se você está pedindo a Deus para retirar de você a disciplina, tenha cuidado com o que você está pedindo, porque talvez você esteja pedindo para Deus não ser seu pai, não ser o pai amoroso que nos disciplina. Então, assim como um pai terreno ensina e corrige os seus filhos, Deus usa as dificuldades, as tribulações, as aflições para nos instruir em seu caminho. E o objetivo final desse treinamento é nos tornar participantes da sua santidade, é produzir um fruto pacífico, um fruto de justiça nas nossas vidas. Como diz lá em 2 Timóteo 3,16, quando fala da Escritura, diz que a Escritura ela é útil para nos ensinar, para repreender, para corrigir e para nos educar na justiça. Aqui a disciplina de Deus ela pode ser entendida como um currículo espiritual que visa a nossa transformação e a nossa transformação contínua. Deus continuamente nos disciplina porque Ele continuamente nos transforma e nos molda para sermos aquilo que Ele espera que nós sejamos. E Ele trabalha alguns aspectos, através da disciplina divina, alguns aspectos em nós são trabalhados. A disciplina de Deus ela trabalha na formação do nosso caráter. Deus usa a disciplina para moldar o nosso caráter. O sofrimento nos ensina a depender dEle, a renunciar ao pecado, a cultivar virtudes cristãs, como paciência, humildade, fé, confiança no Senhor. Romanos 5, 3 ao 4, confirma esse princípio. Lá ele diz assim, a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Então o Senhor ele está cuidando de nós, através da disciplina, Ele está produzindo um caráter, transformando o nosso caráter, produzindo o caráter de Cristo em nós. Então Deus nos coloca em situações que nos forçam a crescer, que nos forçam a depender dEle, que nos forçam a confiar nele. E isso nos faz crescer à semelhança do seu Filho. A disciplina de Deus trabalha também na submissão e na obediência. O autor de Hebreus ressalta que a disciplina nos ensina a nos submeter ao Pai espiritual. Sem submissão, não podemos ser ensinados, nem corrigidos. Sem nos submetermos ao Senhor, nós não teremos proveito da disciplina do Senhor. Sem entendermos a disciplina do Senhor, sem obediência e sem submissão, nós estaremos, como Paulo, lutando contra os aguilhões, sentindo a dor dos aguilhões nos furando, mas sem aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Quando nós enfrentamos provações, a nossa tendência natural é resistir, é questionar por que está acontecendo aquilo, é reclamar, murmurar, por que essas coisas acontecem. E só acontecem comigo, essa é a nossa percepção. Não acontece com mais ninguém, é só comigo, sempre comigo. Porém, Deus ele nos convida a confiar em sua sabedoria. Pode acreditar, irmãos, Deus é infinitamente mais sábio do que nós. Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Ele sabe qual corda puxar, qual caminho apontar, aonde Ele deve nos guiar para que nós sejamos aquilo que Ele espera de nós.
Ele sabe mais do que nós sabemos. Então confie na sabedoria de Deus. Confie que Ele trabalha para o nosso bem. Confie que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem, para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Além disso, a disciplina também ela é usada para nos alinhar à santidade de Deus. Então, o objetivo educacional de Deus é nos conformar à sua santidade. Em contraste com a disciplina humana, que pode falhar, que pode ser enganada, a disciplina divina é sempre orientada para nos tornar mais semelhantes a Deus, mais semelhantes ao Filho dele. Ela sempre vai cumprir o objetivo a que se propõe. Se nós obedecermos, ela sempre vai nos transformar como se propõe a fazer. E a santidade aqui não é apenas moralidade, não é apenas comportamento, não é só disso que o autor de Hebreus está falando. Ele está falando aqui de uma separação total para Deus. Essa santidade aqui é nos separar completamente para Deus. É sermos separados de tal maneira que nós possamos estar na presença de Deus. É isso que Ele está fazendo na nossa vida através da disciplina. Ele está nos formando, nos transformando e nos separando para que um dia nós estejamos com Ele. A disciplina, ela nos desvia de caminhos pecaminosos e nos conduz à comunhão com o Pai. Então, considere o que é que Deus deseja corrigir, transformar, o que é que Ele deseja fazer na sua vida através da disciplina. Veja o que é que Ele está tentando fazer em você. Pergunte a você mesmo: que área da minha vida precisa ser mais parecida com Cristo? Que área da minha vida precisa ser transformada através dessa experiência que eu estou passando, dessa dificuldade, dessa luta que eu tenho que enfrentar? Como Deus está trabalhando na minha vida, através das coisas, das circunstâncias, das pessoas, através do que acontece nesse mundo. No mundo de hoje, nós evitamos a todo custo o desconforto. Nós não queremos. Nós vivemos na era do conforto. Vivemos na era das coisas fáceis, de conseguir as coisas com um toque, sem ter muita dificuldade e muito trabalho. Mas isso pode acabar nos levando a resistir ao propósito de Deus quando Ele nos disciplina. Pode nos levar a questionar, a nos revoltarmos contra a disciplina de Deus. Esse desejo de ter conforto sobre todas as coisas. Mas nós temos que lembrar que o sofrimento é uma ferramenta para o nosso crescimento. Ainda que não seja a única ferramenta, é uma das ferramentas que o Senhor usa para o nosso crescimento. Na nossa família, Ele pode usar os conflitos para ensinar paciência, para ensinar perdão, para nos ensinar a convivermos uns com os outros, amar uns aos outros, mesmo quando as coisas não vão tudo bem. Na igreja, a disciplina ela nos ajuda a restaurar aqueles que estão desviados, a fortalecer o corpo de Cristo, a purificar a igreja. No trabalho, as dificuldades elas podem nos ensinar humildade, podem nos ensinar a confiar só na provisão de Deus. E acredite nisso, seja através do seu salário, seja através de alguém que vai lhe ajudar, seja através de uma doação que você não sabe de onde veio, é o Senhor quem lhe sustenta, sempre é o Senhor que lhe sustenta. As dificuldades que nós temos no trabalho podem nos ajudar a lembrar disso, podem nos ajudar a lembrar que o Senhor, Ele tem cuidado de nós. A disciplina é o trabalho de Deus como um Pai amoroso, nos moldando a sua santidade, nos transformando, tirando toda a impureza, tirando todo o mal, tirando todo o engano, para que nós possamos ser tudo aquilo que Ele planejou. Tudo aquilo que Ele planejou fazer conosco desde a eternidade, para que nós estivéssemos junto com Ele. É isso que o autor, ele nos diz no verso 5, ele diz: Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Não despreze aquilo que o Senhor está fazendo por meio da disciplina. Não despreze quando o Senhor corrige você. Esse é o conselho de alguém que conhece todos os benefícios,
os benefícios eternos de passar pela disciplina do Senhor. Esse é um bom conselho para nós ouvirmos e mantermos nas nossas mentes. Lembrar daquilo que o Senhor tem feito em nós através da sua disciplina. Bom, e hoje a gente só vai conseguir ficar nos propósitos mesmo, né? Ainda vai ficar os benefícios e os resultados para a próxima vez. Certo? Mas nós temos que lembrar que a disciplina de Deus, ela reflete o seu amor e o seu desejo de nos transformar à imagem do seu Filho. Portanto, quando nós enfrentarmos provações, pergunte a você mesmo o que o Senhor quer me ensinar, o que Ele está fazendo através dessas coisas, como Ele vai me fazer crescer através dessa disciplina. Aceite o treinamento divino com fé e com obediência, sabendo que Ele está moldando você para algo muito maior e muito mais glorioso do que nós podemos imaginar aqui nessa terra. Se nós fizermos assim, as tribulações elas deixarão de ser um fardo para se tornar uma oportunidade de louvor e crescimento espiritual. Amém, meus irmãos? Então vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude a enfrentarmos a luta, lembrando que o nosso Pai espiritual é um Pai amoroso, que nos ensina através das provações. Santo Deus, nós queremos louvar e exaltar o Teu nome, Senhor. Nós somos gratos a Ti porque o Senhor nos trata como filhos. O Senhor não desiste de nós, mesmo quando nós não aceitamos a Tua disciplina, mesmo quando nós lutamos contra a disciplina que vem do Senhor, mesmo quando nós não entendemos e até reclamamos daquilo que o Senhor tenta fazer em nós através da disciplina, Pai. O Senhor é um Deus amoroso que não desiste de nós e continua nos disciplinando, Senhor, até que nós sejamos transformados, estejamos mais parecidos com o Teu Filho, Jesus Cristo. Pai amado, nos ajuda a termos sempre em mente essa verdade, Pai. Nos ajuda a percebermos como o Senhor nos transforma em meio à disciplina e à dor, Pai. Nos ajuda, Senhor, a darmos a Ti graça, Senhor, Te louvarmos, a buscarmos compreender a Tua disciplina em nós, Senhor, para que assim nós possamos crescer, para que assim nós possamos ser mais parecidos com o Teu Filho, possamos caminhar para a perfeição, Pai, louvando e exaltando o Teu nome, glorificando a Ti, que é o Deus e Pai eterno. Nós pedimos isso no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.